Caros, tudo bem? Essa é a primeira aula do nosso curso de Python com SQL. A gente vai usar uma API aqui chamada SQL Alchemy, ou SQL Alchemy, tá? É basicamente isso, a junção de SQL, não com o nosso vice-presidente, né? Mas com alquimia, tá? Ou seja, é a API de alquimia para o Python, tá? Vamos lá, vamos começar. Bom, o SQL Alchemy é uma das APIs mais usadas para trabalhar com banco de dados no Python, tá? Então, por ser mais simples, né, a gente vai estar usando ela aqui no curso, tá? Vamos conhecer um pouco delas, vamos fazer um hands-on, ou seja, vamos fazer bastante prática e vamos descobrir como é que ela funciona. O SQL Alchemy tem alguns módulos, tem o SQL ORM, que basicamente é uma funcionalidade que consegue trabalhar com orientação a objeto junto com o banco de dados, tem a parte de core, tem a parte de connection pool e dialect, tem uma API para inserção, SQL, para deleção, fazer o CRUD de banco de dados, tá bom? Vamos começar pela parte inicial, instalando a ferramenta. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer agora é instalar o SQL Alchemy. O pip, a gente já viu que é o instalador do SQL Alchemy e a gente vai instalar um pip, né? Pip instala o SQL Alchemy e instala o SQL Alchemy, né? Vamos prosseguir. Agora a gente vai importar o SQL Alchemy, mostrar a versão dele, importar um cara chamado Create Engine. O Create Engine, basicamente, possibilita criar o engine de conexão com o banco. O que é esse engine de conexão com o banco? É o processo que vai fazer a conexão com o banco, tá? No caso da gente, nesse exemplo, a gente vai usar o SQLite. Por que a gente vai usar o SQLite? Porque é um banco que pode ser usado em memória. Ele é simples, não precisa instalar ele. É só para a gente aprender aqui, depois a gente vai usar o Postgres em outros exemplos, tá? Mas nesse exemplo SQLite, né? E aí eu tenho engine igual a create engine SQLite dois pontos barra dois pontos memory, onde memory significa que o banco vai ser guardado em memória e o echo igual a true significa que eu vou conseguir ver as operações de SQL. E aí o que eu vou fazer agora é basicamente fazer o nosso hello world. Para isso eu importo um cara chamado texto, vai transformar o nosso texto no SQL, é basicamente isso. E eu vou with engine.connect, ou seja, naquela conexão, ele vai conectar com o banco de dados, eu vou pegar a conexão e executar um SQL. Nesse caso, o nosso SQL vai trazer só o hello world, que eu vou trazer para mostrar para texto, né? Ou seja, ele executa como texto, tá? Bom, vamos ver isso tudo executando agora, né? Vamos executar mostrar um notebook aqui para vocês e vamos ver tudo isso executando. Vamos lá. Conforme a gente falou, vou importar o SQL Alchemy e vamos ver a versão aqui, tá? Então tem o processo de instalação com pip, vou importar, a gente vai ver a versão. Vou criar o engine e dar o create engine com um banco SQLite, né? Ó, que ele está instalando, tá? Instalou, importei a versão 2.0.12. Bom, aqui eu vou fazer o nosso Hello World, tá? Aqui basicamente o nosso Hello World traz o texto Hello World, né? Que é esse aqui, tá? Esse aqui são, como eu dei echo true, ele vai dar todos os warnings e vai mostrar tudo que se for dado commit, rollback, esse tipo de coisa, tá? Aqui eu vou criar uma tabela, basicamente a tabela chamada create table, na verdade, um comando chamado create table que vai criar a tabela sum table com duas colunas, tá? O x e o y inteiro. E eu vou executar um insert nessa tabela com dois valores. Quais são esses valores? Na verdade vão ser duas linhas, uma com x1, o y1, outra com x2 e y2, né? Vamos lá. Commit, então eu basicamente inseri nessa tabela, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Ou seja, com SQL Alchemy facilmente a gente pode criar tabelas, inserir banco de dados nas tabelas e dar um commit. Para quem que não sabe um commit eu estou garantindo que as operações que eu fiz vão ser persistidas no banco. Se eu der um rollback, as operações são desfeitas, né? É um commit, eu basicamente dou a atomicidade de uma operação, ou seja, elas são guardadas no banco. Se eu quiser desfazer, eu dou um rollback. Então, o commit aí, ele guarda aqueles inserts no banco. São dois, né? Um com a coluna x1 e o y1, outro com a coluna x2 e o y4, né? Vamos prosseguir. Aqui no Engine Begin, eu tenho a conexão, eu executo o insert, né, das duas tabelas. E agora, ou seja, eu inseri os valores 6 e 8 e 9 e 10. Agora eu vou fazer o select, né? Select x e y from some table. E para cada linha do resultado, eu vou printar a linha do x e do y. Então, vão ter as quatro linhas que nós inserimos durante essa aula, tá? Basicamente isso. Vou fazer a mesma coisa, né? Agora eu vou pegar o select x e y from some table, where,
o y for maior que um y aqui que eu vou passar como parâmetro. E esse parâmetro aqui é 2, ou seja, vou pegar todo mundo cujo y seja maior que 2. E aí vai vir aqui. O que eu vou fazer mais aqui? Ó? Eu vou inserir na tabela o x11, y12, x13 e 14. Vou fazer o nosso select agora, quando o y for maior que algum y, ordenado pelo x, depois pelo y. O y que eu vou passar como parâmetro é o 6, ou seja, vou pegar todo mundo que tem um y maior que 6, ordenado pelo x, né? E aí vocês vão ver aqui que primeiro ele ordena pelo x, ó, 6, 9, 11, 13, depois pelo y. Tá? E todo y aqui é maior que 6. Bom, a gente terminou essa primeira parte, vamos agora usar uma coisa chamada ORM, e eu vou explicar o que é ORM. Vamos lá, vamos prosseguir. Bom, gente, o que é ORM? É o tema basicamente unir orientação a objeto com persistência no banco. Eu vou ter objetos que vão poder, através do meu Manager Relation Object, eu consigo basicamente armazenar esses objetos no banco de forma automática ou semiautomática. Ou seja, eu tenho um mapeamento dos objetos em memória para o banco de dados. À medida que eu crio um objeto, ele também vai ser inserido no banco. À medida que eu altero um objeto, ele também vai ser alterado no banco, né? O SQL Alchemy tem um conjunto de métodos e funções para trabalhar com ORM, uma API para fazer isso, vamos estudar ela agora, tá? Então, gente, usando o ORM eu posso criar um objeto chamado do tipo metadata, tá? Esse objeto é criado para criar tabelas, mapear entre a classe que você quer e a tabela que você quer, para que uma vez que você cria um objeto também esteja inserido no banco, então ele é usado para isso, tá? Nessa API eu consigo criar tabelas, né? Aí você tem uma tabela, posso definir qual é o nome da tabela, no caso aí é user account, o objeto de metadados que eu vou usar, né? As colunas, eu vou ter a coluna ID, um nome e uma full name, sendo que a coluna é ID do tipo string, é uma chave primária, a name é uma string, na verdade ID integer, né? Name string 30 posições e a full name é do tipo string, ele não diz o tamanho, vai ficar o tamanho default. Ele tem atributos da tabela como ponto coluna ponto name, ele vai mostrar as colunas, ou se você botar ponto coluna ponto keys, ele vai mostrar as chaves, tá? Eu vou mostrar isso executando daqui a pouco. Eu tenho um ponto primary key que ele mostra a chave primária, e aí eu estou criando outra tabela chamada address, que ela tem as colunas ID, user ID, que é uma chave estrangeira com a tabela de user account, que é de usuário, e o email address, que não pode ser nulo, né? No label é false. E o email address é do tipo string, tá? Como o ID também de chave estrangeira não pode ser nulo, tá? Bom, agora vamos ver isso no notebook na prática, né? Vamos lá. Esse aqui é o nosso objeto de metadata, tá? Eu vou criar minha tabela user table. É uma tabela com o nome user account. O metadata object, que é esse aqui, ele vai servir para criar isso no banco. Eu vou ter 3 colunas, ID, name, full name, o ID inteiro, o name string com 30 posições, sendo que o ID é a chave primária. O full name é só do tipo string, tá? Aqui eu vou mostrar o nome das colunas e os keys, né? Se eu der um print aqui, ó, print, vou ter o nome das colunas, né? E as chaves, né? Eu vou fazer isso aqui, dar um print dos keys, tá? Ok, o nome da coluna name, né? É useaccount.name e as chaves aqui, ID name e full name. As chaves aqui não são as chaves primárias, tá? A chave primária é primary key, são as colunas, é o nome de cada coluna, tá? A primary key é ID, integer e a tabela user account, né? Aqui eu vou criar uma segunda tabela chamada address, tá? ID, user ID e e-mail address, sendo que tem uma chave estrangeira com a coluna user account. E aqui eu vou fazer o create all para ele criar tudo no banco. Você vai ver que ele vai criar as tabelas aqui, ó. Ele criou a tabela table user account e a tabela aqui, ó, a tabela de address, né? Ele criou as duas tabelas, tá? Aqui eu vou dar um insert, né? No user table, uma pessoa com o nome Bob Esponja, né? Calça quadrada. Aí eu vou executar o commit. E aqui ele vai botar a primeira key do que foi inserido, que é a primary key 1. Eu vou dar um print no comando de inserção, que é esse. Onde tiver 2 pontos, alguma coisa, gente, é parâmetro. E aqui eu vou colocar mais dois usuários, né? O Sandy e o Patrick, né? Alguém gosta de Bob Esponja aqui, tá?
Ah, e aí eu vou fazer um select do ID, onde o nome foi igual esse username que eu vou passar como parâmetro, né? E ele vai fazer esse subquery, ou seja, eu vou dar um insert aqui, né? Do Bob Esponja, do e-mail, do send, desses 4 aqui, né? Ele vai dar um insert. Ele deu os inserts. Ele vai mostrar, inclusive, aqui os inserts. Se eu compilar com o engine, vai vir com default values. E aqui eu vou dar um select, né? Select no ID, no nome, né? Mais o @aol.com.br, ou seja, o nome vai vir seguido da extensão do e-mail, né? Então, eu vou dar o insert no address tables from esse select, ou seja, ele vai dar o insert no address tables a partir dos dados do select, do ID e do e-mail, né? Completando o e-mail com o nome e o @all. Então ele vai dar o insert. Aí, ok? Eu vou dar o select do Bob Esponja, né? Ok? E aqui vamos executar o select. Então vai mostrar que tem. Cadê? Tem um, né? Tá aqui, ó. Ok? Eu vou dar um select na tabela de usuário, onde o nome for Bob Esponja. Opa, user aqui não foi definido. Vamos ver qual é o nome que a gente colocou lá para tabela de usuário, né? Foi user account. Foi. A gente não criou ainda o objeto do tipo usuário, tá? Então eu vou passar aqui, porque a gente vai ter que criar o nosso objetozinho do tipo usuário. E a gente vai aprender a criar já já. Aqui é o select do user table, como é que é o select dele, tá? Esse aqui a gente não vai poder ver agora, já vou. Para ver isso aqui, deixa eu puxar uma coisa lá de baixo, tá? Vou corrigir aqui para vocês. Eu vou criar uma classe chamada users, tá? E é isso que ele está pedindo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu descer. Eu vou copiar essa parte da classe. Ó, tá aqui, ó, a classe user, tá? Então isso aqui eu vou colocar lá em cima, só para a gente poder ver funcionando, né? Faltou isso aqui ali. Aqui que a gente vai começar a fazer a ligação da classe com o banco de dados, né? Então vamos ver onde ele deu erro lá. Vou subir aqui de novo. É aqui que ele deu erro, foi. Vou colocar aqui. Então aqui ele vai criar três classes, tá? Uma Py, né? Que tem Declarative Base, que é a classe padrão do que a gente chama de ORM. E o que é ORM? É a classe padrão do SQL Alchemy. A User, que é a database, que o nome da tabela é User Account, que tem o ID, que é basicamente um Mapped Column, significa que ele pega a coluna da chave primária do banco de dados e chama de ID. O nome, que é a coluna do mesmo nome, no Mapped Column no banco de dados, e Full Name, tá? Que é opcional. E o address é uma lista de endereços, tá? E aí ele diz o seguinte: é populado pelo usuário e cascade all, ou seja, se eu deletar aqui o usuário, ele vai deletar todos os e-mails daquele usuário, né? Dar um delete offer também vai deletar os órfãos, aqueles que não têm pai, tá? Esse método aqui, gente, é para transformar para string, tá? E ele vai transformar aqui para string. Cria uma classe address aqui, tá? E aqui eu posso selecionar do usuário o primeiro usuário, né? Vamos ver aqui, ó. O primeiro usuário que é o Bob Esponja, tá? Aqui eu posso selecionar o nome do usuário e o endereço, onde o ID do usuário é igual o endereço do usuário ordenado pelo ID do endereço. Então vai trazer todos os usuários aqui, o Bob Esponja e o Sandy, né? Com os dois e-mails dele. Aqui eu vou fazer um select, né? Username, aqui a coluna name, e eu vou chamar essa coluna name de username, né? O label ele ordena ordenado pela coluna name, né? Então ele vai chamar aqui de username, ó. Trouxe o Patrick, o Sandy e o Bob Esponja, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Gente, no código que vocês estão vendo aqui à esquerda, eu estou importando o texto. Vou fazendo um select chamado texto some phrase, ou seja, ele vai trazer alguma frase. E aí o statement coloca o texto, alguma frase com o nome do usuário, porque é usertable.coluna, C é coluna, tá? Ponto .name, ordenado, order by, pelo usertable, que é a coluna de usuário, ponto .c, que é coluna, ponto .name, ordenado pelo nome do usuário, tá? É basicamente isso. Vou mostrar aqui o resultado. Tá, olha só o resultado que vai dar. Eu vou ter uma lista de some phrase mais o nome do usuário. O Patrick Sand, né? O nome do usuário, tá?
ok? Então, você consegue trazer, concatenar valores com valores do banco, etc, né, ok? Bom, gente, a gente está finalizando essa aula de hoje, tá? Essa primeira aula de SQL Alchemy, a gente vai ter aí 2, 3 aulas de SQL Alchemy iniciais. O notebook desses exercícios estão aqui disponíveis na descrição do vídeo, eu espero que vocês encontrem. Eu preciso de novo que vocês interajam com o vídeo, que dê o like no canal. A participação de vocês é vital para a continuidade do canal, tá? Eu só consigo manter esse canal com a ajuda de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e vamos depois até a próxima aula. Até mais.